Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de janeiro de 2021, retornamos o nosso estudo da Revista Espírita, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo durante a sequência desses anos. Nós optamos por não fechar cada ano da revista com um ano de estudo, para não precisar atropelar, e assim dando mais debate, mais conversa sobre cada tema, deixando que o próprio tema destine e oriente o tempo necessário para o estudo. Então, nós estamos no ano de 1860 da Revista Espírita, e hoje nós vamos debater sobre a aula de número 31, que vai tratar, né, no mês de junho do ano de 1860, e vai debater sobre os ditados espontâneos e dissertações espíritas. Para quem está acompanhando esse vídeo hoje, seja pelo YouTube, seja ao vivo, os demais estudos da Revista Espírita, eles estão disponíveis em nosso canal lá no YouTube, que pode ser acessado através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. E não somente os estudos da Revista Espírita, mas também outras atividades da casa, como o Evangelho, como o curso de magnetismo, roda de conversa sobre família e tudo mais. Então, é um material bastante vasto, sempre, obviamente, baseado na doutrina espírita, baseado no espiritismo de Allan Kardec. Então, feito as nossas considerações iniciais, Pereira, poderia dar continuidade para nós? Posso sim, Lelo. Então, boa tarde a todos. Então, como o Lelo já colocou, né, estamos dando continuidade a esse estudo, né, do ano de junho de 1860, ditados espontâneos e dissertações espíritas. Aqui é sempre bom ressaltar que muitas pessoas começam a nos acompanhar hoje. Esses ditados espontâneos são porque o Kardec tinha um estudo sistematizado, ele programava aquelas comunicações, aquele debate que ele queria, e nesses intervalos aí vinham essas comunicações espontâneas, quer dizer, diretamente dos espíritos, sem nenhuma, vamos dizer assim, programação deles antes, né? Então ele classificava isso como esses ditados espontâneos e dissertações espíritas. E o tema de hoje... Esses ditados, né, Pereira, seguindo, bem embasar lá o célebre ditado do Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá, né? Esses ditados espontâneos eram isso, né? Era o telefone tocando de lá para cá sem precisar, né, uma evocação. Mas o lado de cá tem que estar disponível também, né? Tem que ter o aparelho daqui ligado também para receber, né? Senão dá ocupado, né? Ocupado, né? Então vamos lá, então. A miséria humana. A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos que ora nos elevam, ora nos precipitam. Reside inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de outrem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar mais alto que a si mesmo, essa desgraça de não poder satisfazer-se com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Olha que interessante já essa primeira parte aí, essa primeira introdução que o Espírito coloca, porque quando a gente fala de miséria, nós pensamos sempre naquela miséria material, né? Falta dos bens essenciais. E o Espírito vem colocando aí, e é um ponto de vista que é bem interessante de refletir mesmo, né? Que a miséria mesmo é essa miséria espiritual, né? Miséria moral, miséria, né? Como é que ele coloca aí, né? Então, essa aqui é a verdadeira miséria, né? E aí ele continua ainda aqui, ó. Mas pegando um gancho nesse teu tema, Pereira, é interessante, até não faz muito tempo estava conversando com a minha esposa sobre isso, que nós, na maioria dos humanos, aí, por mais que seja em menos grau, a gente é um pouco materialista, porque a gente sempre está buscando a evolução e condições financeiras para dar, seja uma educação melhor, uma saúde melhor, um lazer melhor para nossa família, né?
E aí a gente vê essas pessoas que são muito abastadas, com muita riqueza, e aí, vendo entrevistas, assim, a maioria delas, eles buscam o quê? Ah, tudo que eu queria era estar com minha esposa, com minha família, sem ninguém incomodando, poder viver na tranquilidade e tudo mais. Então, veja como é interessante essa história. Às vezes, nós que somos de classe mais humilde, almejamos ter uma vida igual àqueles lá. E aqueles lá almejam ter uma tranquilidade de poder ter mais privacidade que nós temos. É bem nessa questão que, né, que você comentou. A miséria humana, às vezes, não vem só daquela questão daquela pessoa que não tem nada, mas, às vezes, aquela pessoa que tem as coisas, mas também tem um psicológico, uma mentalidade de que não tem tudo que ela queria ainda, né? Sim, mas aí eu faço uma pergunta, né? Sabendo que para conseguir mais tempo com a família precisaria renunciar dessa busca material, dessa tudo isso que ele conseguiu, será que ele abria mão? Então é da boca para fora, na verdade, né? Porque se a pessoa o que eu mais queria era estar junto, é muito fácil. Renuncia ao excesso de trabalho, excesso de compromisso e vai ficar com a família, né? Então, eu acho que aí é uma coisa muito assim, é só para falar para os outros, né? Porque dentro de si ele não está convencido de que é aquilo realmente que ele quer. Porque querer as duas coisas ao mesmo tempo é quase que impossível, né? Se você trabalha, é um workaholic, ou é dono de empresa e está o dia inteiro envolvido lá com os seus negócios, não tem como você chega em casa, os filhos já estão dormindo e tal, e ele reclama, eu queria as duas coisas. Mas esse que acho que o cristão tem que pensar que muitas vezes ele tem que renunciar a certas coisas para conseguir algo melhor, né? E aí é que ninguém quer, né? Então, aí põe as duas coisas ao mesmo tempo. Não, então eu vou preferir ficar com a minha riqueza, com o meu trabalho, e deixa a família para em segundo plano. E até hoje eu sempre converso sobre esse tema. Existe vamos dizer assim, uma mistura muito grande entre o capitalismo e o materialismo. Então, o que o Lelo falou, eu acho que o sistema capitalismo é justo você ser, vamos dizer assim, premiado ou recompensado pelo teu trabalho. Se você estudou, então você merece, pelo teu esforço, ter uma remuneração melhor, colocou, porque ela, vamos dizer assim, valoriza, né, o trabalho, o esforço que a pessoa tem ou que ela dedicou. E já existe o capitalismo materialista aí, que é o problema, né? Porque quando vira o materialismo, é o que a senhora falou, ele só pensa na riqueza, né? Só pensa no dinheiro, no bem, no não sei o quê, no carro, ó. Aí ele acumular e tal, mas para quê? A gente percebe aí que muitas pessoas têm tanto dinheiro, tantas posses, que daria para viver 5, 10 encarnações sem precisar ganhar mais nenhum dinheiro. E continua querendo ganhar mais. Isso é materialismo, não é um sistema capitalismo. Tanto é que a gente percebe na doutrina espírita, quando o Kardec coloca em todas as obras dele, o espiritismo veio para combater o materialismo, né? E é esse apego, né, absurdo que as pessoas têm pelos bens, pelos materiais, e renunciar até a família, né? Quer dizer, valoriza mais, né? Por isso que ele fala da alegria, ela se priva das alegrias de estar com o filho, com a família, com o ente querido, ou de um passeio, ou, sei lá, o dele mesmo, né? Dele buscar uma forma íntima em prol do materialismo de acumular mais e mais dinheiro, né? Então é bom distinguir bem isso, porque muitas pessoas começam a utilizar isso, chamando tudo isso de capitalismo. Mas não é o capitalismo que faz isso, né? Essas pessoas fazem esse materialismo. Aí querem mudar outro regime, onde quer prever, vamos dizer assim, que a pessoa, a distribuição de renda igual, né? Isso nunca vai funcionar e nunca funciona em lugar nenhum do mundo, né? As pessoas terem direito, ter acesso a algumas coisas sem ter nenhum esforço mínimo, né? Ou igual, ou não premiar realmente as pessoas que mais estudam, que mais trabalham, que mais se dedicam, né? Que utilizam os seus talentos que ele tem, né? Então é bom a gente colocar isso. Então aí quando ele vem da miséria, a miséria está nisso mesmo, esse apego materialista, né? Bem interessante essa discussão para a gente interpretar, que a gente vê algumas visões que caem exatamente nisso, que como... Até porque essa visão, vamos dizer assim, socialista, né, levada
mais a fundo, na verdade, quem está no poder quer que todos sejam iguais, mas eles não são iguais. É o que se tem visto na prática, né? Eles formam uma elite acima do resto da população. Então, já de início já é falha, né? Então, Ó, até pra gente dar concluída. Alguém está querendo falar? O Eros, né? Se não me engano. boa tarde a todos. Ó, isso aí dá para a gente ficar discutindo bastante, certo? É um tema. Na verdade, o que eu tenho observado assim, que a gente falta para nós embasamento teórico para falar muitas vezes sobre alguns assuntos, né? E falo por mim, né? Obviamente. Mas o problema é que nós vivemos numa sociedade, né? Onde os nossos interesses, eles praticamente eles estão, vamos dizer, sufocados, tá? Pelo regime econômico em que nós vivemos, né? O capitalismo, ele essencialmente é o acúmulo de capital. Ele só funciona acumulando capital, né? Então, esse é o nosso dilema. Como sair disso, né? Eu pergunto para vocês acham que uma sociedade evoluída, outros mundos, vocês acham que o capitalismo vai ser o sistema que vai mediar a vida das pessoas? Na verdade, se a gente for ver o que Jesus pregava, ele não era contra, como o Pereira disse, né? Ele não era contra ganhar dinheiro e tal. E realmente ele era contra excesso de dinheiro, tanto que ele fala para aquele, esqueci o nome, né? Que subiu na árvore para ver o Jesus passar e tal, né? Zaqueu. Isso, Zaqueu. E o Zaqueu já diz, então eu vou distribuir os meus bens e tal, né? Mas não significava que deveria haver uma igualdade, porque isso até o Kardec diz mesmo, né? Ele é taxativo quando ele fala lá do capítulo da igualdade, né? No Livro dos Espíritos, que não tem como você fazer igualdade, porque mesmo que você distribuísse o dinheiro para todo mundo igual, dali a pouco alguns iam ter mais, outros iam ter menos, porque aqueles que, assim como na parábola dos talentos, né, ele consegue multiplicar. Então ele consegue multiplicar, e outros, ao contrário, enterram aquilo, né? Não que seja até meritório, né? A gente sabe que enterrando ele não está ajudando ninguém, né? Então Jesus achava que o dinheiro tinha que ser usado para o bem das pessoas, né? É como eu entendo. Até aí para responder na pergunta, o questionamento do Eros, eu acho que está correto. Talvez falta para nós um termo correto de usar. Veja bem, o maior problema, por isso que o Kardec, a doutrina espírita, tudo falou do materialismo, porque a questão, talvez o termo não seria, porque quando a gente fala em capitalismo, a gente vê da maneira que o Eros está colocando, que muitas pessoas veem, que é de acúmulo de bens. Eu estou vendo o capitalismo daquela maneira mais branda, assim, de você, do mérito, de premiar o esforço de cada um, de trabalhar, de estudar para dedicar. Aí é um ponto. Aí quando chega na parte materialista, que é o ponto principal, aí tem que ter um meio termo em tudo isso. E a questão do sistema capitalista é que ele começa a criar muita riqueza e começa a ficar egoísta e não querer ajudar aqueles que realmente necessitam. Aí entra o espiritismo, que a doutrina espírita é bem clara nesse sentido. Fora da caridade, tem pessoas que realmente precisam da ajuda dos outros. Tem pessoas que têm problema de deficiências físicas, deficiência de saúde, que ela está doente, ela não tem condições de prever, de ser remunerada. Tem pessoas que têm maiores dificuldades, vamos dizer assim, intelectuais, problemas que não consegue. Então, ela precisa da ajuda do Estado, vamos dizer, capitalista. Aí que é o tema, talvez o tema correto, a mudança teria que ser outra. Mas, Pereira... Fala de outro termo. Não seria capitalista. Então,
Mas deixa eu só colocar assim, eu acho que tanto o cristianismo como a doutrina espírita, eles falam que a gente não. Isso é individual de cada um. Você não tem que ter um Estado provendo as coisas e obrigando as pessoas a fazerem as coisas. Não. Cada um tem que agir. Se você ganha muito dinheiro, você tem a caridade, você divide, ou você bota uma empresa que você vai dar emprego para muita gente. É assim que Deus quer que a coisa progrida. Ah, Porque se ninguém tiver dinheiro, quem que vai financiar, por exemplo, pesquisas ou isso, aquilo? Né? E isso, o Kardec coloca isso. Tem inclusive, uma entrevista que o Kardec fez com o espírito que morava em outro planeta mais evoluído, que lá ele pergunta mais ou menos como é que é lá, todo mundo tem as coisas iguais? Ele fala, não, aqueles que têm mais inteligência, mais capacidade, eles têm coisas melhores do que os outros. Ninguém passa dificuldade, ninguém passa pelo sofrimento da miséria, mas os que têm mais inteligência, mais capacidade, eles têm mais condições de pensar, porque eles precisam desse material para poder agir em prol dos outros. Porque se você pega uma pessoa... Mas não é assim que eu acho. O Eros está com problema no... O Eros está com problema no áudio. Ele está tentando falar, mas toda vez que ele habilita o microfone, causa um chiado bem complicado. Esse não é teu fone, Eros. Então, mas eu não estou referindo nesse sentido. Eu acho, assim, que algumas questões, não é individual, algumas questões, por isso que nós falamos no Estado democrático, de um sistema, algumas pessoas, por exemplo, do sistema de saúde. Então, cabe ao Estado, não cabe como que você vai cuidar de todo mundo, cada indivíduo cuidar do Estado vizinho. Essa é a obrigação nossa, eu sei, mas tem que ter algum sistema que você consiga alcançar. Não, mas senão você falou assim, não cabe ao Estado fazer nada, não cabe ao Estado eu estou falando, não é isso. Eu estou falando no mundo já melhor. Claro, nós estamos num mundo ainda primitivo, mas veja, essa questão de ficar esperando que o Estado faça as coisas, eu acho não. Quando as pessoas se modificarem dentro de si, não vai precisar ter um Estado, elas mesmas vão ajudar os outros. Quem tem um hospital vai atender como é que era antigamente. O Bezerra de Menezes, naquele tempo não tinha SUS, não tinha nada. Ele atendia de graça. Ele tinha um consultório que atendia. Se todo mundo um dia melhorar dentro de si, não vai precisar um Estado poderoso, que isso aí é só para que pessoas se adonem do Estado. Não, de novo, você está confundindo as coisas. Não. Eu estou falando, por exemplo, tem que ter um sistema. Claro que o Estado tem que fazer alguma parte. Claro. Como que não? Tem coisa que é coletiva, que todo mundo. Claro que o Estado tem que colocar uma estrada, tem que fazer uma estrada, tem que fazer uma rodovia ligar. Claro que ele tem que ter algumas coisas que completam o Estado. Eu estou dizendo, eu concordo com você, o Estado não fica poderoso. Só um detalhe. Aqui tá ruim, Eros. Alguma coisa. Acho que algum contato, Eros. Tá muito chiado, Eros. Toda vez que você abre ele fica um ruído muito alto aqui para nós. Eros, no começo eu não estava assim. Ele caiu agora. Acho que é melhor ele sair e entrar de novo. Bom, gente, é um tema que merece um estudo, vamos só para dar continuidade à nossa parte ali. Isso é uma coisa que é um debate muito grande, né? Que a gente faz, mas é só a gente coloca esses parâmetros só para a gente ir se situando, né? Mas é bem interessante isso mesmo. Vamos dando continuidade, depois se o Eros quiser colocar, ele pode colocar ali. Então nós paramos ali na humana, né? Constitui a miséria humana, a desgraça humana. Então ele faz uma pergunta aqui agora. Quem importa ao cérebro? Quem importa ao cérebro? Quem importa mais que importam as mais brilhantes faculdades, se elas estão sempre ensobradas pelo desejo amargo e insaciável que lhe escapa sem cessar? A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Não deveis, entretanto, nem vos lamentar, nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade fugidia, imóvel,
A miséria humana, como a onda pelo ardor, pela angústia que deposita no coração, dá-nos a prova da divindade, aprisionada na humanidade. Amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, que faz vibrar vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. O coração humano é um cálice repleto de lágrimas, mas vem a aurora e receberá a água de vossos corações. Para vós, ela será a vida que deslumbrará vossos olhos, enceguecidos pelas obscuridades da prisão carnal. Coragem, cada dia é uma libertação. Marchai na dolorosa senda. Marchai acompanhando com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. Jorge, um espírito protetor, um espírito familiar. Quer continuar essa parte, Sônia? Continua assim. A tristeza e o pesar, pela senhora Lesk, médium. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis. O pesar é o sentimento firme e honesto que se aposta do homem atingido no coração ou nos interesses, mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas. Debilita o espírito que a ela se abandona. O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo, mas não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade, ou apenas a alegria, são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar sua presença, por mais leve que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Mesmo espírito Jorge, espírito familiar. Então, Kardec faz uma observação. Estas duas comunicações encerram, incontestavelmente, belíssimos pensamentos e imagens de grande elevação, mas nos parecem escritas sob o império de ideias um pouco sombrias e um tanto misantrópicas. Dir-se-ia haver nelas a expressão de um coração ulcerado. O espírito que as ditou faleceu há poucos anos. Em vida era amigo do médium, do qual, após a morte, se tornou o gênio familiar. Então, só fazer um parênteses ali, você vê que o gênio familiar é um espírito acompanhante, não é o mentor, né? Ele é só um espírito que acompanha por afinidade, né? Era um pintor de talento, cuja vida tinha sido calma e muito despreocupada. Mas, quem sabe, se teria sido o mesmo na existência anterior. Seja como for, todas as suas comunicações atestam muita profundeza e sabedoria. Poderiam pensar que fossem o reflexo do caráter do médium. A senhora Lesk é, incontestavelmente, uma mulher muito séria e acima do vulgo, sob muitos aspectos. E é isso, sem dúvida, a abstração feita à sua faculdade mediúnica, que lhe granjeia a simpatia dos espíritos bons. Mas a comunicação seguinte, obtida na sociedade, prova que pode receber outras de caráter muito variado. Querem comentar esse tema? Aí é interessante também aí, como que o Kardec estudava, né? Analisava as comunicações. Veja, ele faz aí uma crítica, né?
a comunicação do espírito, né? Fazendo essa reflexão do que o espírito realmente ele faz pouco tempo desencarnado. Inclusive, ele também faz uma reflexão sobre a participação da médium, né, dentro da comunicação. Quer dizer, isso mostra a seriedade que o Kardec tinha com todas as comunicações, independente de qual espírito que fosse e de qual médium que fosse, né? É bem interessante para a gente conhecer como o Kardec trabalhava essas questões, né, essas comunicações. Então, provavelmente, essa comunicação seguinte vai ser para comprovar que não era uma interferência da médium, né? E sim que era do próprio espírito, né? Exatamente. Então, eu vou continuar lendo, tá, Léo? A fantasia. Mesma médium, senhora Lesk. Queres que te fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava. Eu a servi e a dominei. Sempre submetido às suas adoráveis flutuações, jamais lhe fui infiel. É ainda ela quem me impele a falar de outra coisa, da facilidade com que o coração carrega dois amores, facilidade desprezada e muito censurada. Considero absurda essa censura dos bons burgueses, que só gostam de seus pequenos vícios moderados, mais enfadonhos ainda que suas virtudes. Do mesmo modo que uma cerca viva de arbustos delimita os jardins de um padre, eles só admitem o que seus miolos limitados podem compreender. Tens medo do que te digo, fica tranquila. Missê tem a sua garra. Não se lhe pode pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender seus gracejos, verdadeiros sob sua frívola aparência, tristes sob sua alegria, risonhos nas suas lágrimas. Alfred de Missy. Aí o Kardec faz a observação. Uma pessoa que só tinha ouvido esta comunicação por ocasião de sua primeira leitura dizia, numa sessão íntima, que lhe parecia de pouca significação. O espírito Sócrates, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente: Não, tu te enganas. Relê a mensagem, há coisas boas. Ela é muito inteligente e isso tem seu lado bom. Disse que nisso se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu. E para certas pessoas, é útil que, de vez em quando, tenhais comunicações deste gênero. Aí o Kardec continua. Certo dia em que se conversava sobre os médiuns e sobre o caráter de Alfred de Musset, que um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida, o poeta escreveu espontaneamente a notável comunicação que se segue por um de seus médiuns preferidos. Então, esse Alfred de Musset, ele foi um poeta do ano de 1810 da França, falecido, desencarnado, né, em 1857. Foi um novelista, romantista, tido por um dos mais clássicos dos românticos e o mais romântico dos clássicos. Então, influência do médium sobre o espírito. Médium, senhora Schmidt. Somente os espíritos superiores podem comunicar-se indistintamente por todos os médiuns e manter em toda parte a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior, razão porque, às vezes, sou um pouco material. Contudo, sou mais adiantado do que imaginais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres elevados capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem, no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Mas, no caso contrário, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade como nos utilizamos de um instrumento.
É então que nos tornamos o que chama de um pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o coração. Aí, Kardec pergunta: os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? O espírito responde: não, repito, somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Alfredo Missy. Interessante aí que a pergunta aí é bem clara. Ele fala da instrução, né? Não da evolução moral, né? Você vê, os médios, como médios instruídos, né? Então, não é porque ele tem instrução, por isso que depois a resposta dele é bem clara. Sim, é a questão moral. Moral. Aí é bem então, a moral vai influir. Se o médium tem uma moral mais elevada que o espírito, ele vai ajudar esse espírito a né, conseguir se elevar um pouco mais, né? Exatamente. Continua para nós, Perena? Continuar. Bibliografia. Estão dando continuidade aí. Num artigo acima, falamos de uma nova publicação periódica sobre o Espiritismo, feita em Londres, sob o título de The Spiritual Magazine. A revista espiritual. A revista espiritual. A Itália não fica a reboque do movimento que conduz as ideias para o mundo invisível. Recebemos o prospecto de um jornal que se publica em Gênova, L'Amore de Vero Periódico. Eu não vou ler essa parte aí não, porque é meio complicadinho, né? Esse jornal aparece 3 vezes por mês, em cadernos de 18 páginas. O Dr. Gatti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, é um adepto esclarecido do espiritismo. E não temos dúvida de que as questões relativas a essa ciência sejam por ele tratadas com talento e a sagacidade que a caracterizam. A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Emance Dufay, cuja a reimpressão anunciamos acaba de aparecer na livraria de Lidouin. Já nos referimos a essa obra notável na Revista Espírita, número de janeiro de 1858. Desde essa época, nossa opinião não variou quanto à sua importância, não somente no ponto de vista histórico, mas como um dos fatos mais curiosos da manifestação espírita. A reimpressão era vivamente reclamada, e não duvidamos que obtenha um sucesso tanto maior quanto os partidários da nova ciência são hoje mais numerosos do que no tempo da primeira publicação. Allan Kardec. Esse foi um estudo bem interessante, né, que a gente fez lá da Joana d'Arc, em 1858, e você vê uma coisa que é interessante, né, hoje não existe mais essa necessidade de reimpressão, né, está tudo online, então esse material, ele é único, que a Sônia gastou ali seu tempo para fazer, ali dos slides, de copiar da revista, mas que a partir de agora a gente pode transformar ele em milhões. Então, imagina, né, aquela história, né, aquela edição lá que Kardec fez, lá da comunicação de Joana d'Arc, né, pela média Irmãs do Fola. Eles fizeram uma tirada daquilo lá e não tinha mais. Imagina a curiosidade do pessoal em querer ler aquilo lá e não ter mais material para ler. Então, você vê quanto facilita hoje o nosso estudo. Então, a gente só não estuda quando é meio preguiçoso mesmo, né, porque meios a gente tem. É verdade, naquela época você imagina a dificuldade que tinha, né? Porque você tinha que fazer, para fazer uma impressão, você tinha que fazer os tipos certinho, montar tudo página por página. Você vê, para fazer um livro, para você editar aí um livro, que trabalho que não dava isso, né? Tipo por tipo, montar novo. Se você tinha que revisar, você tinha que talvez mexer em toda aquela placa daquele tipo lá, tirar tudo aquilo lá. Você imagina a mão de obra que não era isso. Hoje, você pega esse texto aqui, coloca lá, você edita, inclusive, você muda, você corrige a ortografia, você muda da maneira que você quer, né? Você traduz, inclusive, né?
Se ele está em inglês, você traduz para português, e de português para inglês, e assim vai, né? Hoje, você imagina a facilidade que você falou que nós temos para estudar e não estudamos, né? Hoje nós estamos numa época bem fácil. Bom, então nós finalizamos lá o mês de junho da revista de 1860. Iniciando o nosso primeiro semestre de 2022, vamos iniciar o segundo semestre de 1860. Então, o título desse segundo semestre são os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, todo início de mês, Kardec fazia um resumo de todas aquelas comunicações que houveram durante o mês e que foram para a revista, e algumas coisas que também não foram. Então, é bem rico esse material aí, que a gente fica lá com uma curiosidade de saber, às vezes, mais detalhes de algumas coisas que não foram publicadas. Lê para nós, Sônia? Sim. Então, sexta-feira, 1º de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 25 de maio. Por proposta da comissão e após relato verbal, a sociedade admite no número de seus sócios livres, a senhora E, de Viena, Áustria. Assuntos administrativos. A comissão propõe e a sociedade adota as duas seguintes proposições. Primeiro, considerando que a sociedade, nos termos do artigo 16 do regulamento, pode dar a conhecer, no fim de abril, a intenção da retirada de certos membros, que as nomeações feitas pela direção e comissão antes dessa época poderiam recair sobre membros que não continuariam a fazer parte da sociedade, que não seria racional que aqueles que tivessem tal intenção participassem das nomeações, resolve o seguinte: as nomeações para a direção e para a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão em suas funções até essa data. Segundo, a sociedade, considerando que uma ausência muito prolongada e não prevista dos membros da direção e da comissão podem travar a marcha dos trabalhos, resolve o seguinte: os membros da direção e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos, sem justificativa, serão considerados demitidos de suas funções e providenciada a sua substituição. Deixa eu só dar a palavra para o Juliano ali, que ergueu a mão. Pode falar, Juliano. Talvez foi sem querer. Então, continua para nós. Então, só lembrando que esses detalhes, assim, administrativos, né? Depois o Kardec reúne, né? E coloca, inclusive, numa das obras que eu acho que é do Livro dos Médiuns mesmo, né? Ele coloca para orientações para se formar uma sociedade, etc. Né? E o que eu achei interessante ali, Sônia, a questão da assiduidade que eles cobravam e das ausências, né? Então, quando fica um tempo prolongado, começa a trabalhar os trabalhos. E hoje a gente ainda segue isso ainda, né? Quando uma pessoa fica um tempo prolongado, quer voltar, por exemplo, um grupo mediúnico, existe todo um preparo ali para conseguir se adequar, né? É isso mesmo. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora L sobre a honestidade relativa, assinado por Jorge, espírito familiar. Segunda, outro da senhora Schmidt, acerca da influência do médium sobre o espírito, assinada por Alfredo Musset. Isso nós já vimos, né? Relato de um fato concernente a 2 pessoas, uma das quais é uma pobre moça, e suas relações atuais são consequência das que existiam em sua precedente existência. Circunstâncias aparentemente fortuitas as puseram em contato, e as 2 experimentaram reciprocamente uma simpatia que se revelou por singular coincidência de poder mediúnico. Interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse que a jovem tinha sido filha da outra na existência anterior,
e havia sido abandonada. Na presente existência, foi posta em seu caminho a fim de lhe dar oportunidade de reparar seus erros, protegendo-a, o que está disposta a fazer, apesar de sua situação bastante precária, pois só vive de seu trabalho. Esse fato, que encerra detalhes do mais alto interesse, vem em apoio do que sempre tem sido dito sobre certas simpatias, cuja causa remonta a existências anteriores. Indubitavelmente, esse princípio dá uma razão de ser a mais ao sentimento fraterno, que faz da caridade e da benevolência uma lei, porquanto aperta e multiplica os laços que devem unir a humanidade. Estudos. Primeiro, evocação da grande Françoise, uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, da qual uma primeira evocação já foi publicada, ver o número de maio de 1860. Este espírito foi chamado novamente, a pedido seu, com o objetivo de retificar a opinião emitida sobre o diácono Paris. Acusa-se de o haver caluniado, desnaturando suas intenções, e pensa que a retratação feita espontaneamente poderá poupar-lhe a merecida punição. São Luís completa a comunicação com informes sobre os mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados. Segundo, exame analítico e crítico das comunicações de Charlet sobre os animais. O espírito desenvolve, completa e retifica certas afirmações que tinham parecido obscuras ou errôneas. Tal exame será continuado na próxima sessão, publicado adiante. Terceiro, 2 ditados espontâneos são obtidos, o primeiro pela senhorita Rie, sobre a continuação das memórias de um espírito, o segundo pela senhora Lesque, assinado por George, seu espírito familiar, sobre o exame crítico que a sociedade se propõe a fazer das comunicações espíritas. O espírito aprova muito esse gênero de estudo e o considera como um meio de prevenir as falsas comunicações. Sexta-feira, 8 de junho de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 1º de junho. A senhora viúva G, antigo membro titular, não fazendo parte da lista de 30 de abril, em cumprimento ao novo regulamento da sociedade, escreve para explicar os motivos de sua abstenção, pedindo à sociedade para ser reintegrada como associada livre. Com a anuência da comissão, é admitida nessa qualidade. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Lesque e assinado por Delphine de Girardin sobre as primeiras impressões de um espírito. Apresenta um quadro poético e muito real das sensações que o espírito experimenta ao deixar a Terra. Segunda, outro ditado pelo mesmo médium, assinado por Alfred Misset, intitulado Aspirações de um Espírito. Terceira, o Sr. M. de Metz relata um fato interessante, pessoal, sobre a influência que um médium pode exercer sobre outra pessoa para lhe desenvolver a faculdade mediúnica. Foi por tal meio que essa faculdade foi desenvolvida no Sr. M. Mas o que há de particular nessa circunstância é a constatação da ação à distância. Estando o médium em Chalon e o Sr. M. em Metz, combinaram a hora para a prova e o Sr. M. pôde constatar os momentos precisos em que o médium o influenciava ou cessava de agir. Ainda mais, descreveu as impressões morais que o médium sentia, impressões que não podia suspeitar, e, por outro lado, o médium escreveu as mesmas palavras traçadas pelo Sr. M. Deu-se ainda, com o mesmo médium, um fato muito curioso de escrita direta espontânea, isto é, sem provocação e sem nenhuma intenção de sua parte, porque em tal absolutamente não pensava. Várias palavras que não podiam ter outra origem, quando se conhecem as circunstâncias, foram inopinadamente achadas escritas
com manifesta intenção e apropriadas à situação. Tendo tentado provocar nova manifestação semelhante, o médium nada conseguiu. Eu acho que vale a pena a gente comentar, né, um pouco sobre isso, porque a gente sabe do livro dos médiuns, né, que foi escrito depois de 1860, né, que é quando a gente está estudando, que uma pessoa que é médium pode estimular alguém que esteja exercitando, né, através da magnetização do braço, né, do ombro e tal, né, para influir. Aqui ele está falando que foi à distância, né? Então é bem interessante isso, né? Não, Quando se diz influenciar, se diz impor a mão ali, fazer uma magnetização no braço para poder sim, escrever? sim. Isso está descrito no livro dos médiuns, né? Dizendo que, claro que a pessoa tem que ter um resquício, né, de mediunidade, e só que ainda está travado, vamos dizer assim, e aí quem é médium faria essa imposição de mãos e aí ajudaria, né, a desenvolver a mediunidade desse aspirante, vamos dizer assim. O Eros quer falar, né? Tá dando certo agora? A voz? Agora tá. Então tá. Não, exatamente. É o médium magnetizar outro médium, né? Então, o médium que tem a psicografia, ele vai magnetizar o braço daquele que se postula a tal faculdade. O médium que é psicofônico, ele vai lá e vai magnetizar aquele que tá postulando a tal mediunidade, né? Então, quem deve fazer essa magnetização é o médico que tem essa faculdade. Isso facilitaria o desenvolvimento do neófito, né? Agora, se a gente não sabe o que é magnetismo, tudo isso cai por terra, né? Então, fica evidente que é importante que os participantes da reunião mediúnica saibam o que é, né? E até mesmo saibam como magnetizar, né? Porque é o meio de você desenvolver a mediunidade naqueles que estão ali começando. Ele cita aí como influenciar, né? Como é que é a maneira dele, sei lá, talvez mentalmente magnetizar, através do magnetismo que você falou, mas o que leva, que a Sônia colocou ali, o texto ali que diz ali que ele chamou de, vamos dizer assim, de novidade para ele, que é diferente, foi que isso foi feito à distância, que o médium não estava presente ali, né? Então aí fica a dúvida se o médium desdobrou e foi lá, né? Junto daquele que queria, que era o candidato a ser médium, né? É possível, né? Aí os detalhes a gente fica sem saber. Mas imagine, se funciona à distância, quanto mais na própria sessão, né? Pois é. Agora, o que se nega, e em muitos cursos pulam essa parte do livro dos médiuns, exatamente porque não sabem lidar com isso, né? Então, os cursos sobre mediunidade normalmente não tocam nesse assunto, porque como que eles vão explicar isso? E, inclusive, a filosofia do movimento espírita atual não existe desenvolvimento da mediunidade, existe educação da mediunidade. E o Kardec não coloca dessa forma. É desenvolvimento mesmo. Se desenvolvia, né? Aí a importância, aí, às vezes, dentro dos grupos de preparação dos médios, de estudo, no nosso caso é o DEON, às vezes a presença de médios, né? Médios que conheçam o magnetismo, como o Elis falou. Que ele possa, por exemplo, quando o médio se aproxima do aprendiz lá do que está iniciando, ele está influenciando, ele está passando essas vibrações, essa energia, para facilitar para aquele outro que tem aquele, vamos dizer assim, aquele princípio rudimentar daquela mediunidade, né? Quer dizer, é como se ele fizesse aflorar mais fácil, né? Ele ajudasse, né? E nós ajudamos com o nosso magnetismo, mas o que eu entendi ali é que o médium mesmo que tem a psicofonia, né? Ele ajudaria muito, né? O outro médium que está aflorando ali, ele participar junto do grupo de estudo ali, né? Seja através do... Claro que nem o Elis falou, se não conhece o magnetismo, se não permite, né?
que nem a Sônia colocou, infelizmente está mudando um pouco, mas ainda prevalece muito isso. A mediunidade, ela se aflora sozinha, nós só apenas educamos, nos desenvolvendo. Aí já caiu por terra tudo isso, né? Sendo que é totalmente contra o que o Kardec coloca. Não, na verdade é uma forma de você otimizar o tempo, né? Se a pessoa tem aquela faculdade ali que vai florescer, né? É como se você fizesse uma adubação ali, fizesse a coisa crescer rapidamente, né? E no caso de uma psicofonia, o médium que é psicofônico vai lá, penso eu, faz uma imposição na altura do aparelho fonador, por exemplo, ou no numeral, não sei, do braço, com certeza é magnetizar o braço, né? Que então usa a técnica necessária. Eu acho que nos grupos, eu acho que nós poderíamos ter uma grande, vamos dizer assim, aflorar, né, descobrir esses potenciais, né, pedindo justamente para que o médium que tem aquela faculdade magnetize aquele que está tentando desenvolver, né? Eu acho que seria mais eficaz do que o próprio, vamos dizer, um dirigente que não tenha nem a faculdade de psicografia nem de psicofonia, né? Penso que o médium que tem essa afinidade seria muito mais eficaz aplicando a magnetização em benefício daquele que quer desenvolver do que o outro que não tenha, né? Isso Sim, é fica o que para o reflexão, né? Kardec, é o que o Kardec está colocando, exatamente isso. Nessa questão ali da magnetização à distância, Sônia, eu sei que a casa, nesse período de pandemia, aí, fez algumas magnetizações à distância. Se tem alguns números, alguma coisa para me falar? Se foi também eficaz, tanto quanto presencial? O que poderia falar? Foi bastante eficaz, desde que houvesse uma ligação entre o paciente, né? Então, normalmente se fazia, nem que seja por WhatsApp, mas alguns preferiam até pelo Meet ou alguma forma assim que você pudesse se ver, ou pelo WhatsApp, assim, conversando pela linha, né? Vídeo WhatsApp ali, né? Vídeo ligação, para que houvesse uma interação, né? Maior, magnética mesmo, né? Apesar de não ser presencial, mas haveria essa ligação, né? Fluídica, vamos dizer assim, né? E aí facilita bastante e a gente conseguiu bastante resultado. Quase que praticamente as mesmo resultado que o presencial, principalmente para questões emocionais, assim, né? Mas mesmo a gente fez reuniões, né? O Pereira e o Eros estavam juntos, de avaliação desse processo e mesmo questões físicas também, a gente obteve resultado. Lesões, feridas, assim, melhoraram a cicatrização, uma série de problemas foram resolvidos, assim, à distância. É impressionante isso. Aí, que nem a Sônia colocou ali, eu acho que aqueles pacientes onde houve um comprometimento deles, né, de estar naquele horário, colocar à disposição, entrar em sintonia, o resultado foi positivo, igual, em muitos casos, até melhores que às vezes presencial, mas que havia realmente um comprometimento daquele paciente. Alguns usaram as técnicas de usar o celular com vídeo, né, online, outros conversavam com os pacientes. Então, nesses casos aí, houve realmente, foram muito positivos. Então, mas é toda aquela questão do comprometimento do outro lado também, né? Porque teve alguns casos que a gente atendia onde a gente não tinha relação nenhuma com aquela pessoa, foi mais dificultoso. Foi mais dificuldade porque a gente não conseguia entrar tanto em sintonia com aqueles pacientes. Mas a gente percebe também esses resultados na radiação à distância. A gente fala do magnetismo à distância, mas hoje nós fazemos radiação à distância. E nós fazemos também nos próprios grupos de desobsessão, você mesmo conhece, Lelo, quando nós fazemos aquela onde ir lá na casa, de colocar as pessoas, é mais ou menos o mesmo princípio. Você vai lá, você irradia a pessoa mesmo a contragosto dela, desde que o grupo esteja concentrado, e vai lá. A gente sabe que tem tido benefício, nós temos tido, por exemplo, vamos dizer assim, feedbacks muito positivo mesmo, pessoas que melhoram, que, olha, você sabe disso, você trabalhou com a gente muitos anos dentro do grupo de desobsessão, e você sabe que a gente usa essa técnica, né? Olha, vamos até lá, até a casa, até o fulano, até o ciclano lá e tal.
E é o mesmo princípio. E no magnetismo, quando há esse comprometimento ali com a técnica específica, isso está bem claro na própria. Quem estuda o magnetismo sabe disso. Na própria estudo do espiritismo fala sobre isso, de você, a distância, né? Você conseguir doar, melhorar, né? Então, é bem positivo mesmo. Porque eu penso assim, todos nós saímos do corpo físico durante o sono. Então, a gente tem essa capacidade. Só que quem não é sensitivo ou médium, né, não se apercebe disso. Quando você está concentrado em alguma situação e pensa numa coisa, você, na verdade, tua alma foi lá, teu espírito foi lá. Só que você não tem, às vezes, a lucidez como de um sensitivo que volta e se lembra. Né? Ah, eu vi isso, vi aquilo. A gente vai, mas não lembra de nada. Né? Só para completar aquela parte que nós colocamos ali sobre o Eros colocou ali sobre o passe do médium, hoje nós já percebemos, tem um tipo de trabalho que nós estamos fazendo, inclusive um trabalho de um grupo de domingo, falando que nós temos médios experientes, e eu percebi isso bem claro, que vai cair nesse princípio agora, analisando esse texto ali, dessa maneira, desse debate que nós fizemos aqui, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo a habilidade, que está com dificuldade, eu levo ela até o grupo e coloco, aí fica 2 médios, né, experientes ali. E quando eu estou dando passe nesse paciente, nesse médio, que está ali com desarmonia, ele está fazendo exatamente isso. Se aquelas 2 pessoas que estão lá, se elas manterem a concentração e a sintonia, ela está fazendo o quê? Está fazendo a harmonização, o afloramento, o equilíbrio da mediunidade daquela outra pessoa. Então, eu percebi que isso desenvolve muito mais rápido. Eu percebi até o caso que eu atendo 2 rapazes, quando eu trouxe para colocar os 2 juntos, o outro foi embora, se equilibrou. Porque né, não foi necessariamente passe, não deu passe, mas existe esse entrelaçamento energético. O passe era através de mim, que era que eu dava o passe, equilibrava, harmonizava, mas o outro junto, com o objetivo de ajudar, de orientar, de transmitir. Que é bem isso que nós estamos falando, que ele está falando aqui, né? Mas para isso tem que ser um grupo específico com essa finalidade. Você coloca num grupo já que está trabalhando o outro lá e as outras pessoas já ficam criticando, colocando, aí vai piorar a situação, né? Então eu percebi isso mesmo, que dá uma melhora quando as pessoas chegam nesse tipo de maneira de grupo, que é um médio que está desenvolvendo com um médio experiente. Eles dão uma... essa é interessante, né? Quando a gente faz o grupo, colocar médio experiente junto, né? Que consigam equilibrar e harmonizar esses outros, né? Iniciantes. Bem bacana. Acho que deu nosso tempo, né, Verena? Rapidinho, né? Passa rápido. Passa. Que bacana, né, gente? Bom, pessoal, aí já estamos encerrando esses temas. E aqui a gente gosta sempre de colocar no final que esse nosso debate, essa nossa conversa, nós colocamos sobre as nossas experiências pessoais, dos nossos estudos da doutrina espírita, baseado nas obras básicas, mas são opiniões pessoais nossas, né? Então, claro, como eu disse, baseado naqueles estudos que nós tivemos antes, alguém pode questionar, alguém pode dizer que não é bem assim, que essas pessoas também, que conhecem um pouquinho mais que nós, muitas e muitas pessoas conhecem muito mais que nós, estudam muito mais que a gente, e possam trazer para nós, através dos nossos canais aí de e-mail, e colocar as opiniões dele para nós debatermos, estudarmos e aprendermos. O nosso objetivo aqui é aprender, não é querer dizer que sabemos mais ou menos que ninguém, não. Nós estamos colocando nossas opiniões e ouvindo a opinião dos outros, e cada um vai tirando as suas conclusões, mas sempre busque estudar as obras básicas, vai lá, estuda o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, volta lá, estuda a Revista Espírita nos casos anteriores, para que nós possamos cada vez mais, vamos dizer assim, levantar o véu da nossa ignorância, né, conhecer um pouquinho mais tantos temas, né, que nós estamos ainda aí como aprendizes. Então vamos aproveitar esses instantes que estamos aqui para agradecer a Deus que nos permitem estarmos aqui juntos hoje reunidos. Obrigado, Deus, por tudo que nos concede, por essas experiências reencarnatórias
que nós temos, onde estamos tendo um contato mais próximo dessa doutrina tão reveladora, tantas questões que temos que aprender. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos orienta, que nos guia, que nos dá o caminho a seguir. Obrigado, amigos espirituais da codificação espírita, ao Hipólito Leão Denisard, ao Allan Kardec, por nos deixar essas obras, por organizar todos esses estudos, essas dissertações, essa doutrina tão rica em conhecimento. Obrigado. E agradecemos também aqueles amigos espirituais que nos acompanham. Sabemos que muitos amigos espirituais se reúnem conosco para aprender um pouquinho mais sobre essa obra de suma importância, que é o estudo da Revista Espírita. Mas, nesse instante, sintonizados com as vibrações de amor do real e divino, pedimos e oramos para a humanidade, a todos aqueles que sofrem, como o texto primeiro que colocamos hoje, aqueles miseráveis moralmente, que precisam tanto de um raio de luz em seus corações para se despertar da verdadeira importância da nossa passagem no mundo terreno como espíritos, como seres espirituais em processo evolutivo. Deus, Jesus, queridos amigos, que as nossas vibrações possam alcançar os corações dessas pessoas que hoje se apoderam do poder para seus benefícios próprios. Esses também são verdadeiros miseráveis, moralmente falando, ignorantes. Precisam também sentir um pouquinho, um despertar. Todos eles, como todos nós um dia, se reuniremos e alcançaremos um local mais adequado para a nossa evolução, mais evoluído. Mas todos são merecedores dessa nossa compaixão, desse nosso amor. Assim, com muita gratidão e amor, deixando essas nossas vibrações de harmonia para toda a nossa humanidade, para toda a nossa comunidade. Nos despedimos do estudo de hoje, ciente de estarmos aqui novamente na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão importante para o nosso processo evolutivo. Que assim seja.